Alma querida, bem-vindo ao programa Alma Querida. Olá, alma querida. E olha, dizer que eu estou contente de estar de novo aqui com vocês. E agora não estou mais sozinho, vocês perceberam como Deus é bom? Estou com a Dora aqui, que é a minha perguntadeira, tá? Dá até vontade de brincar e falar Dora, rainha do frevo e do maracatu, para ela ficar mais à vontade, né? Mas ela é senhora dessas situações. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Sempre pensando em você, alma querida. Vamos lá, Dora. A primeira pergunta é de um telespectador. Olá, doutor Adão. Sempre tenho muitos sonhos e com frequência. Estou curioso sobre um recente e talvez possa me ajudar a entendê-lo melhor. Quando criança, morei no distrito de uma pequena cidade com minha tia. Na estrada, no sentido à sede do município, morava meu pai que trabalhava em uma fazenda. O sonho se passa na estrada, no espaço entre a casa onde eu morava e a de meu pai. Começa quando me aproximo da sede do governo e Licença um pouquinho, Dora. É interessante isso, né? Primeiro, você disse que sonha com frequência. Que sonha bastante, com frequência. Algumas pessoas têm uma dificuldade tão grande de sonhar. E sonhar é uma coisa muito importante. Porque nos sonhos nós fazemos elaborações de conflitos internos, conflitos interiores nossos. Então, o sonho é uma coisa importante. E a outra coisa também que já dizia o nosso mestre, o Sigmund Freud, né? Que dizer que a gente pode analisar um sonho a vida inteira, o mesmo sonho. Porque cada associação que se faz ao sonho é como se fosse outro sonho. É interessante que você começa dizendo, eu sonho e sonho com frequência. E tive um sonho atualmente. Só que antes de você falar do sonho, você faz já uma associação que não é o sonho. Quando criança, eu morava numa casa, numa fazenda, e morava com minha tia. Nessa fazenda trabalhava o meu pai. Eu quero saber como é que isso aí vai se desenvolver, porque você disse que morava com a tia, o pai trabalhava numa fazenda, você não morava com o pai. E você não faz referência à mãe. Então vamos ver como é que isso se desenvolve. Tudo isso é essencial para nós sabermos como é que nós vamos abordar esse sonho. Nós já sabemos agora que o inconsciente de quem está sonhando e quem está fazendo o relato, quem está fazendo a pergunta, traz algumas características. É o sonho de uma criança que viveu longe do pai. Eu ainda não sei se ele viveu com a mãe ou longe da mãe, mas ele disse que morava com a tia. Ele não diz, morávamos eu, minha mãe e minha tia. Ele morava com a tia. E agora ele está dizendo onde o sonho se passa. Você pode retomar, Dora, dessa história? O sonho se passa? Começa quando me aproximo da sede do governo. Da sede do governo? E do comando militar russo. Espera um pouquinho só. Mas é da fazenda ou do governo? Da sede do governo e do comando... Vai um pouquinho antes. Logo depois você fala... O sonho se passa na estrada, no espaço entre a casa onde eu morava e de meu pai. Olha só, interessante, né? E agora já não é mais, veja só, era numa fazenda e o sonho se passa, ele está sonhando com aquele espaço, tem uma sobreposição aí. E quando ele se aproxima da sede do governo, é claro que o governo não era na fazenda, né? É do comando militar russo. Olha só, já não era mais, se ele estava aqui, eu não sei se a fazenda onde ele foi criado era aqui no Brasil, era na Rússia. Mas veja só que ele já fez uma sobreposição. Sim. Dá para ver que é interessante, alma querida, você que está nos assistindo. Uma coisa interessante. O que é o sonho? Primeiro ele faz uma referência à infância dele. Diz onde ele foi criado. E depois ele diz que o sonho se passa no espaço entre a casa da tia e do pai. E depois ele está se aproximando do comando militar russo. Olha como nós colocamos coisas de outros planos na nossa vida material. Tá? Ele já colocou a Rússia dentro do sonho e misturou a Rússia com o ambiente no qual ele foi criado. Vamos lá. Era uma fortaleza. Tinha a sensação de que trabalhara para o governo e, conversando com altas patentes militares, mas antes disso, eles não confiavam muito em mim. Então, um minuto, Dora. Né? Olha que interessante, né? Ele trabalhava para o comando militar. O que significa que nós podemos deduzir o quê? Aquela criança naquela casa da tia,
imaginando o pai na outra fazenda, estava vivenciando. Isso acontece com todos nós, muitos de nós. Você pode imaginar você está no seu ambiente, mas você não está vivendo aquele ambiente, está vivendo outro. Quantos de nós passamos por isso? Ele está lá, vivendo na casa da tia, mas esse sonho está dizendo que quando criança ele vivia lá, mas no inconsciente dele havia a fortaleza russa. E ele estava em relação com altas patentes militares. Agora veja, isso é o que a gente chama, em mecanismo de defesa na psicanálise, de supercompensação. Pode imaginar uma criança longe do pai, né? Dá até uma certa angústia, uma certa tristeza. Longe do pai, vivendo numa casa, ele não fala da mãe, vivendo com a tia. É claro que as pesquisas modernas relatam que a rejeição que faz mais mal a uma criança é a rejeição paterna, faz mais mal do que a rejeição materna, quando você experimenta. E muitas vezes a gente se sente um nada se papai nos rejeita. Ele sabia que o pai estava lá longe da casa onde ele morava. Então eu já posso começar a pressupor, é só uma suposição minha, não sei o que vai acontecer, o que ele vai perguntar. Eu ainda não tenho conhecimento do texto. Tá? Então, posso pressupor que ele estava lá, se sentia pequeno demais, como que rejeitado. Eu não sou ninguém, mas eu sou um ninguém que posso ser tudo. Alguém que tem relações com o alto comando militar russo. E ele coloca o comando militar Rússia entre a casa da tia e a fazenda onde o pai estava. Veja só como é que no sonho nós elaboramos os nossos conflitos internos. Pode continuar, Dora, por favor? Caminhando, encontrei uma senhora que se recusava a cuidar de 2 crianças. Mas... Um pouquinho, dá licença. Encontrei uma senhora que se recusava a cuidar de 2 crianças. Nós, quando vivemos, quando nascemos, começamos a nos desenvolver, nós vamos incorporando como que se fosse modelos das pessoas que estão conosco. E nós nos projetamos nessas pessoas. Os personagens do sonho, pela teoria dos sonhos, são sempre o sonhador projetado. Então, uma senhora que se recusava a cuidar de 2 crianças. Eu começo a me perguntar, será que ele tinha algum irmão? Alguma irmã? E será que essa senhora é a mãe dele? Vamos ver o que diz o sonho. Mas queria se passar por boa pessoa. Disse que uma estava descartada, a outra poderia ficar com ela por uma noite. Continuei. Havia uma construção num morro. Tive a impressão que servia para conter as águas das chuvas e evitar a erosão na estrada. Um minutinho, veja só. E aí ele já volta para a situação atual, o morro e a erosão na estrada. Porque é claro que o comando militar russo não ia ficar numa situação sujeita a uma erosão, né? Então essa erosão, aquela construção no morro, para evitar a erosão das águas das chuvas, né? Mais uma vez a gente acaba entrando emocionalmente no inconsciente de quem está fazendo a pergunta. Ele está aí criando uma espécie de defesa para evitar a erosão da própria personalidade, do seu inconsciente. Havia algumas pessoas, um rapaz, uma moça e uma menina que ensaiavam para cantar no show. O ensaio foi interrompido. O show começaria a exatos 15 minutos. Nesse espaço de tempo, o apresentador havia maltratado alguns telespectadores via Twitter, forma de comunicação que não existia na época. Me dá licença, Dora. Veja só. Nós estamos continuando, eu estou com a impressão que nós vamos gastar o tempo do programa, esse bloco e o outro, tratando deste e-mail e desta solicitação. O que ele faz? Agora vem aquilo de que nós estávamos falando. Eu preciso compensar. Então eu tenho o comando militar russo no qual eu me projeto. Olha a importância. De repente eu me projeto em alguém que vai fazer um show. Olha só como a gente pode aparecer. Faz um show. Como eu disse, os personagens do sonho são o sonhador projetado. Ele é toda essa equipe que vai dar esse show. Mas acontece que há um apresentador que maltrata alguém. Vamos ver se ele não está aí trazendo à tona alguma recordação do passado, onde ele, como participante,
como partícipe daquela história do comando militar russo, tenha maltratado alguém. Só que é sempre essa mistura, o passado com o presente. Como ele fala via Twitter. É claro que naquela época não havia, como ele mesmo fala aí. Uhum. E se lamentava porque iria sofrer perseguição. Olha só, ele havia lamentado, né? Ele havia maltratado alguém, se lamentava porque ia sofrer perseguição. É tão interessante isso, que uma coisa que sempre nos chama a atenção, e às vezes nós ficamos assim perguntando, Deus do céu, quando é que o ser humano vai dar esse salto qualitativo na vida para que as ciências comecem a levar em consideração a espiritualidade? A história que nós sabemos, espíritas que somos, que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. No sonho dele aparece, aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher. O apresentador maltrata alguém pelo Twitter e já fica esperando a consequência. Eu vou sofrer perseguição. Quando Jesus diz assim, se você vai fazer sua oferta no altar e se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, vá primeiro se reconciliar e depois você faça a sua oferta. A oferta pode ser uma prece. Se você tem consciência de culpa, é como se você cortasse a sua ligação com o plano espiritual superior. Como é que você retoma esta ligação? Fazendo o salto qualitativo de ser humilde. Quem se fizer humilde será exaltado. Quem confessar os seus pecados, esses pecados lhe serão perdoados. Então precisa pedir perdão a Deus. Para isso você tem que ser humilde, tem que se submeter. Agora vamos ver até onde vai o militar russo aí, Dora. Durante a espera, apareceu um político que vendia alguns produtos. Me passou para ver um CD. Na capa, a foto de Chico Xavier. E no CD, uma figura futurista, com vários triângulos e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que aparecia em várias partes. Comentei que havia feito um CD, como aquele. E ele disse que era ilegal, mas disse ter feito uso pessoal. Dá licença. Olha só que interessante. Então, quem é que aparece no sonho dele? Um político. Quantas vezes, meu querido, alma querida, quantas vezes você deve ter usado essa mesma artificialidade de um político para você sair dessa situação que está começando a aparecer no seu sonho, dessa pequenez no inconsciente. Então, você tem que, de alguma maneira, fazer algo para aparecer. Ou você vai ser do comando militar russo, vai ter contato com as grandes personalidades do comando militar russo, ou você vai fazer política, mas fica uma consciência de que tem alguma coisa que precisa tomar cuidado, que é culpa. Então você vai fazer cópia. Veja só, você já copiou o político, já copiou o militar russo, agora está copiando, mas o que você faz? Você vive no Brasil, porque afinal de contas, se o e-mail é aqui do Brasil, né, se eu não estou em erro, você deve viver no Brasil. Então você conhece Chico Xavier. Chico Xavier, né, um ícone do espiritismo, e Nossa Senhora. Se você for de São Paulo, então, Aparecida, né, a Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Então, veja como é que você se liga. O seu sonho vai pondo você em contato com toda essa sua realidade interior. Se você tivesse no meu divã, talvez a gente levasse algumas sessões para analisar o seu sonho. Naquele local, apareceu uma igreja. Havia muitas pessoas dentro, inclusive eu. Numa capela ao lado... Dá licença. Significa, você já está consciente de que para resolver esses seus problemas internos, você precisa de espiritualidade. Você pode buscar essa espiritualidade ou no Chico Xavier, no Espiritismo, ou na igreja com Nossa Senhora, como essas outras pessoas. Numa capela ao lado, quando abriram a cortina, havia uma luz que vai apenas seu reflexo. E lá dentro... Havia uma luz? Uma luz que via apenas seu reflexo. Sim. E lá dentro estaria uma imagem do Divino Espírito Santo. Continuei a caminhar. Dá licença, olha. Eu queria só dizer uma coisa para você, tá? Se você fizer a imagem do Divino Espírito Santo, não é Divino Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Espírito, ele é abstrato. O Espírito é do plano causal para cima. Então você não pode fazer imagem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é como se fosse a manifestação de Deus, da energia divina em nós. Então isso aí é só uma percepção que você tem que ter com as partes mais elevadas do seu espírito.
Então, não com imagem. É por isso que nas Escrituras estão escritos versículos que diz assim, se referindo a Deus, que é o Espírito Santo, não farás para ti imagem de escultura, tá? Eu sou o Senhor teu Deus. E você vai amar a Deus sobre todas as coisas, mas não pode fazer imagem de Deus. Não pode se curvar ante imagens. Porque quando você faz isto, você materializa Deus. Uma imagem sempre tem limites. O divino não tem. Vamos lá, Dora. Continuei a caminhar. A partir daí, estava com minha irmã e meu irmão caçula. Ah, olha a minha suspeita de que ele teria 2 irmãos, 2 crianças, né? Sim. Né? Mas ele põe fora. Não eram 2 filhos, eram 3. Ele mais 2. Ele mais 2. Tá? Agora ele põe fora. Parecia que havia muita neve e comecei a falar para ela no passado. Fazia muito frio e pensei no desejo de viver em eras passadas. Olha, por que o desejo de viver em eras passadas? Porque o desejo de viver em eras passadas me traz a realização de que eu sou mais, não sou esse ninguém de agora. Meu Deus do céu. Quem se exaltar será humilhado. Ele se sente humilhado com a realidade dele hoje, viu? Perguntei para minha irmã que sonhos estava. Ela andava sofrendo com minha mãe, já falecida. Deve ser que sonhos ela estava tendo, né? Exato, já falecida. Então veio uma visão dela. Parecia que estava num ambiente como um umbral. Estávamos na esquina que entrava para a casa do meu pai. Bem, deixa eu deduzir que esse ela, né, que ele disse ali no umbral, seria a mãe. Sim. E não a irmã, porque ele estava conversando, eu estava conversando com a irmã, estava aqui nesse plano. Então vamos continuar. Estávamos na esquina que entrava para a casa do meu pai e minha irmã continuou dizendo que minha mãe parecia revoltada e dizia que queria voltar para morar comigo. Então, comecei a chorar e pedir a Jesus que encaminhasse ela. Encaminhasse a mãe. Olha que interessante. A mãe estava revoltada e queria voltar para morar com a irmã, mas não disse que quer voltar para morar com o pai, né? Então, a gente deduz que do começo do e-mail, a família dele, né, o pai estava lá numa casa e ele estava com a tia. Ele não falou onde estava a mãe. Mas muito provavelmente o pai e a mãe estavam separados. E agora o que ele está fazendo, né? Sempre essa projeção, essa realização interna dele encontrar uma família. Percebe como no sonho não tem família? Uhum. Em direção à casa de meu pai, quando atravessávamos uma ponte, um senhor que estava tomando conta da casa, apareceu e disse a ele que iria com meus irmãos até a casa. Ele me disse que veria quanto teríamos de pagar. Disse a ele que não íamos fazer nada ali, que só ia com meus irmãos para pegar alguns objetos que pertenciam a eles. Neste momento, acabou o sonho e acordei imediatamente, agitado e suando um pouco. Tive algumas intuições. Olha só, é claro, me dá licença, né? É claro que ele tinha que acordar desse jeito, porque pelo que nós estamos falando, percebe quanto conflito havia nesse sonho? Vamos ao intervalo e voltamos em seguida.